Olá pessoal, tudo bem? Muito obrigado, muito obrigado. Estamos de volta aí para fazer esse estudo fantástico, continuar com esse estudo fantástico, né? Baseado nas obras do professor Masaharu Taniguchi. Hoje vamos falar sobre as ondas do karma, sobre a evolução espiritual. Você que tem às vezes dificuldade para compreender as verdades, às vezes sente muita dificuldade ou coisa assim, e às vezes acha que não está muito bem, às vezes acha que não é para você isso e não conseguiu entender. Hoje temos resposta para você, porque a evolução espiritual não consegue num salto, isso é, de uma hora para outra. Quando a pessoa pensa ter atingido o estado espiritual elevado e radioso, ela de repente se vê no estado pessimista às vezes, como se tivesse perdido a fé. Aí ela pensa, não compreendi a verdade, sou um fracasso. Mas a Seituno ensina que as pessoas nunca devem se considerar fracassadas. Nunca devem se considerar fracassadas. Se você aí teve um empreendimento, teve alguma coisa que você queria fazer e também teve essa compreensão religiosa, você queria ter uma compreensão melhor e acabou dando errado, não curou a doença, você não deve achar que você é um fracassado por causa disso. Você tem que mentalizar: o eu que fracassa não existe. Esse não é meu eu verdadeiro. Não passa da imagem projetada dos meus atos imperfeitos acumulados no passado. Mediante essa projeção, está sendo eliminado o karma negativo. Então você mentaliza: não existe isso, do jeito que foi falado aqui. Esse eu não existe. O eu que fracassa, da mesma maneira como foi falado no vídeo anterior dos vícios, o eu que fracassa também não existe. O eu que é viciado em drogas não existe de verdade, é um seu eu falso. Então o eu que usa droga e o eu que fracassa também não tem. Se você, por exemplo, saiu das drogas e agora está tentando entrar numa parte espiritual, aí você vai ficar preocupado: puxa vida, não consegui, sou um fracasso. Não, você não é um fracasso. O eu que fracassa não existe. Então não existe o eu que fracassa? Não. Se não existe o eu que fracassa, então ninguém fracassou. Nunca fracassou. Então você é uma pessoa iluminada. Esse é o verdadeiro pensamento da Seituno. E aí você tem um pensamento imperturbável. A mente fica imperturbável. Você não se perturba. O eu verdadeiro, mesmo amarrado, não está tolhido. Mesmo agredido, não é atingido. E mesmo dolorido, não sofre. Então mesmo que você tenha agora, está passando por alguma dificuldade, eu sou um preletor, eu sou um pastor e ainda estou passando dificuldade espiritual, e como que pode? Você está entendendo errado, você não caiu a ficha. Esse que está passando dificuldade não é você. O que está passando dificuldade não existe. Entendeu? Isso é importante você entender. Então não existe essa pessoa que sofreu. Não existe. Só existe o bem. Esse é o verdadeiro pensamento. Isso é um despertar. Mesmo que a pessoa esteja sofrendo com a mente aflita por causa da manifestação de algum karma negativo, você vai compreender que o eu verdadeiro não se aflige, e mesmo com a mente aflita, conseguirá desligar-se das aflições. Então se você compreender que o eu verdadeiro nunca se aflige mesmo com a mente aflita, isso é difícil, não é? Ou não? Você está com a mente aflita, aí você pensa: esse que está preocupado não sou eu. Sou eu verdadeiro. Não existe essa pessoa preocupada. E aí vai desaparecer a preocupação. Também nós, se compreendermos que transcendendo as nossas aflições, existe o eu verdadeiro que jamais se aflige, superaremos a situação facilmente, sem criar novas sementes de karma, sem criar novos karmas. Porque se você está com uma situação difícil, se você ficar aflito, com raiva do líder, com raiva do preletor, com raiva da irmã, com raiva do cachorro, cuidando da véia, você está criando semente de karma de novo. E aí vai criar de novo o problema. Não é muito esperto ficar com raiva da pessoa. O melhor é falar: muito obrigado, e ir em frente. E se corrigir, né? Não se extingue imediatamente os karmas, né, se for muito profundo a raiz da ilusão, ou conflito mental, ou dificuldade. Por quê? Porque a rapidez ou morosidade com que desaparecem as doenças
as dores, o sofrimento, depende da profundidade das raízes kármicas que motivaram esses males. Então, às vezes você tem um karma tá muito, como é que fala, enraizado na sua mente, negativo. E aí você não consegue superar ainda, mesmo fazendo umas orações que você fez, umas práticas que você fez até agora, e ainda não conseguiu, porque ainda a raiz kármica está muito profunda. Mas se você perseverar, continuar fazendo oração forte, com certeza você vai conseguir. O professor fala que não, às vezes mas é uma ilusão também, esse negócio de tempo, o tempo de oração, duração da oração. Então você fazer uma meditação Shisokan, não precisa ficar o dia inteiro rezando, mas assim, fazer uma meditação, fazer uma oração, o horário, o tempo certo, né, 20 minutos, 30 minutos, e com certeza você vai conseguir uma melhora rápida. Mas assim, às vezes pode voltar no outro dia, às vezes pode ter uma melhora e ainda ficar um pouquinho da doença, algum problema. Por quê? Porque a raiz kármica está muito grande, ainda falta conscientização, convicção. Às vezes você ainda está assistindo programas negativos, andando com pessoas negativas, pode ser. E essas coisas atrapalham com que você se desenvolva por completo. Por isso que existe a academia, né? A Mandabukai tem a academia. O professor Oswaldo Murahara está fazendo academia. A Mandabukai é uma associação ligada a uma associação já do Japão, que já existe há mais de 10 anos, né? Então, para fazer o estudo do mestre Masaharu Taniguchi. Então tem academia para você que está aí, quiser vir para São Paulo participar, tem academia lá agora. Então, para praticar, compreender, estudar, aí você vai com certeza destruir esses karmas. Embora possamos ver a luz de uma estrela que já desapareceu, ou melhor, que já está extinta, na verdade a estrela já não existe. Isso, a sabedoria faz a gente compreender isso. Às vezes você está vendo uma luz agora, mas essa luz é uma estrela que já não existe, já desapareceu. É uma estrela que já desapareceu, que nem eu, que já desapareci. É uma estrela e na verdade a luz demorou para chegar aqui e chegou só agora. Assim também são as doenças, as dores ou o sofrimento. As raízes kármicas são profundas, os karmas são profundos e podem já ter desaparecido, mas a consequência ainda é visível. Então você pode estar tendo uma doença de um karma que já desapareceu, e a consequência ainda está tendo a doença. Outra da dificuldade financeira ainda. Mas embora esteja manifestada essa doença, aflição, o problema, né, a sua causa deixa de existir no momento em que o indivíduo desperta da sua natureza divina para a verdade que é filho de Deus. Quem tem sabedoria compreende isso. Então, se você entende que essa causa já não existe, quando você compreende que você é filho de Deus perfeito, você vai entender, mesmo você não vai sofrer mesmo estando no meio do sofrimento, e não vai sentir dor mesmo que esteja no meio da dor, e você não vai ficar se contorcendo de dor, porque sua mente vai estar livre, e aí essas dores, esses problemas vão desintegrando. Mas aí existe problema. Se você não deixar essa coisa aí desaparecendo, você vai ficar se afligindo de novo, criando novos karmas. Você vai produzir um karma como se você tivesse se atirado numa lagoa. Você pula na água, e aí você fica nadando desesperado. Mesma coisa a pessoa que está doente, ela fica desesperada. E aí ela vai criando mais ondas na lagoa. Mas se ela tivesse caído na lagoa e ficado calma, aí ia parar de fazer ondas, não ia? Mesma coisa a nossa mente. Se você está doente com algum problema, você ficar desesperado, gritando, xingando, magoando, né? Você vai criar ondas. Então vai formar ondas circulares, né? Como uma lagoa, né? A lagoa, ele explica da lagoa. Uma onda corresponde à doença ou dor manifestada. E aí as ondas são formadas de partes altas e baixas que vão se alternando. Também as doenças aparecem e somem, e elas vão se alternando. Isso porque o karma, a vibração, vai se desencadeando por forma de ondas. A primeira onda sempre é mais alta, a segunda mais baixa, a terceira mais baixa, e aí vai enfraquecendo até desaparecer. E quando desaparecer essas ondas, você não vai criar mais karma, porque você não vai ficar se debatendo, não vai criar mais karma nenhum negativo. Esse é o destino das ondas do karma. Mas o indivíduo que está no centro das ondas fica com medo e se debate provocando mais ondas, aí está errado. As ondas do sofrimento nunca vão acabar desse jeito. Você não deve pensar que as ondas do karma negativo vão desaparecer
imediatamente quando você compreender a verdade. Então você compreendeu a verdade e acha que vai desaparecer às vezes na hora? Às vezes não, às vezes ela vai desaparecendo devagar. Fixou já na sua mente. Mas falar que quando você faz oração, pum, jogou na mente da pessoa, ou na própria mente dela. Mas às vezes não é ficar orando um mó tempão. Às vezes jogou e aquilo ali está plantado e está criando. Tá manifestando a força de dentro. Você não deve pensar que essa onda de karma negativo vão desaparecer imediatamente, pois se aparecer outro sofrimento, a pessoa vai pensar que ainda não compreendeu a verdade, vai ficar aflita e vai se debater, e isso vai provocar novas ondas. É importante compreender que as ondas do sofrimento vão desaparecer devagar, infalivelmente, ainda que isso demore. Ao atingir esse estado de espírito, não tememos mais doenças, dores e sofrimentos, já não perturbam a nossa mente. Compreendemos que estamos salvos independente de existir dor ou sofrimento. Então você já está salvo se você fazer oração e compreender a verdade. Ainda está aparecendo algum problema ali? Continua seguindo o seu caminho, trabalhando, sendo alegre, né? Porque já existe toda essa felicidade. Aí com certeza vai diminuindo mais rápido, como uma geada no sol. Meditação Shinsokan de cura, meditação. Você faz meditação Shinsokan e aí vai desaparecendo as ondas kármicas, e aí com certeza a doença ou o problema que a sua empresa está enfrentando, os seus familiares estão enfrentando, vão desaparecer. Mas se aparecer algum outro problema de novo, que é um resultado de alguma onda que ainda está manifestando, você fica triste, vai criar mais problema. Então não cometa esse erro. Pratique, continue praticando e vamos em frente. E aí acredite em milagres. Com certeza aparecerão coisas boas se você continuar praticando. E as coisas ruins vão desaparecendo e vai aparecendo as coisas boas no lugar. E aí tudo vai melhorando. Prosperidade, felicidade, alegria, treino do riso, trabalhe para o bem de todos. Então muito obrigado a vocês. Eu agradeço muito que você tenha assistido. Convido vocês, amigos jovens, e também as pessoas que podem vir. Uma reunião dia 2 de junho, sábado, às 17 horas, lá no Manabucai tem a reunião. Estou convidando todos vocês aí, meus amigos, para participar e compreender mais a verdade, praticar Shinsokan. Dessa vez vamos praticar oração mútua, então é importante. A gente vai orar um para o outro, as pessoas vão entender melhor como que se reza, como que se pratica. E estando com um grupo é melhor, tá bom? Então desejo a todos felicidades. Com certeza só coisas boas virão na sua vida. Obrigado, obrigado. Jiso Eman Kanzen. Muito obrigado.